Chegou um momento na sua adolescência que o Johnny começou a achar que poderia sair sozinho e arranjar uma namorada. Enfim, o Johnny, ele ia, saía com os amigos. O Johnny começou também a achar que era legal beber, começou a beber. E o Johnny, naquele momento, né, chegou à sua adolescência, começou a sair com seus amigos. E o Johnny aprendeu ali com a galera e tal, se sentir melhor, a beber. O Johnny começou a beber, sair com os amigos, curtindo, bebendo, tranquilo. O Johnny, né, começou a se apaixonar, teve sua primeira namorada, uma vida normal, de um adolescente. Ele contava que estava tudo tranquilo. Só que o Johnny começou também, aos seus 16 para 17 anos, ele passou a usar droga. Ele começou a usar algumas drogas e saía com a galera e achava que estava curtindo. E nesse momento ele começou a ficar um pouco revoltado, um pouco indisciplinado. Ele falava que já discutia com seus pais, porque ele não se dava bem com o pai dele, ele vivia discutindo, né? Brigando, muitas confusões, brigando também com a sua mãe. Mas o Johnny, chegou um momento que ele me relata que foi uma parada muito pesada para ele. Que chegou mais ou menos aos seus 18 anos, tal, ele estava namorando uma menina, e de repente essa menina termina com ele também já não se dava bem com a família, ele naquela situação toda já de deficiência emocional, ele conta que ele caiu numa depressão. A primeira depressão do Johnny. E o Johnny começa a ficar com medo de tudo, ele contava que ele tinha medo de tudo, ele não saía de casa. A mãe dele pedia para ele ir num açougue, num mercado, ele falou que não sabia falar, ele sentia um aperto na garganta, ele contava que sentia um aperto na garganta. E ele não ficava muito mal. O Johnny ficava sempre muito mal e sozinho dentro da casa. Ele começou a se afastar de todos os amigos ligavam para o Johnny, procuravam pelo Johnny. E o Johnny sempre falava que estava ocupado, não podia sair, mas na realidade ele estava se escondendo em depressão dentro de casa. E o tempo todo o Johnny ficou ali durante 6 meses dentro da casa dele, dentro do apartamento dele. E chegou um momento que, nesse período dessa depressão, o Johnny conta que muitas vezes ele escutava uma voz na mente dele dizendo para acabar com a vida dele. Porque ele não era mais ninguém, não se sentia mais ninguém. E o Johnny muitas vezes pensou em acabar com a sua vida. E o Johnny ia na beirada da janela do seu quarto, ao 7º andar que ele contava, e ele olhava lá para baixo e aquela voz era mais forte do que ele, e falava com ele: se joga, acaba com a sua vida. E o Johnny naquele momento ele colocava a mão naquela madeira, uma madeira bruta, uma madeira meio áspera, ele sentia aquela mão, ele sentia a sua mão encostar naquela madeira e pronto para se jogar. E muitas vezes ele subiu naquele parapeito, sentia aquele ar gelado porque era muito alto, no frio, ele colocava os pés para o lado de fora da sua janela e ficava ali pensando: vou ou não vou? Cara, quando ele me contava isso, eu falava: meu Deus, que loucura. E naquele momento ele contava que ele sentia como uma mão puxava ele, segurava na camisa dele e puxava ele para trás. E ele, sem saber muito de conhecer a Deus, sem saber quem era Deus, sabia que existia um Deus, mas não sabia que Deus estava tão perto dele. E muitas vezes aquela mão, ele sentia que uma mão puxava ele e colava ele lá na parede. E isso aconteceu várias vezes durante esses 6 meses. E o Johnny conta que chegou um momento que ele começou a pegar um cadeado, uma corrente, e trancar a janela, porque aquilo era mais forte do que ele. E o Johnny fica passando aquela situação, aquela dor toda, os amigos fugindo de todo mundo, se escondendo de todo mundo, ficava com vergonha de todos, por não conseguir sair de casa, por não conseguir ser o que o Johnny sempre nasceu para ser. E ele perdeu ali, já não tinha sua identidade na sua infância, e na sua adolescência também muito menos, ele não sabia mais quem ele era. O Johnny só ficava em casa chorando, ele contava que o Johnny ficava em casa chorando, ficava muito triste. E durante muito tempo ele foi vivendo aquilo nesse período. Ele conta que chegou um período do verão, ele saía da depressão e de repente ele acelerava, ele ficava muito acelerado, muito agitado. E nesse momento ele queria aproveitar todo aquele momento
que ele ficou parado, ficou lá 6 meses sem fazer nada. E nesse momento o Johnny vai e começa a sair com os amigos, começa a volta a trabalhar da maneira que ele trabalhava, né? Ele trabalhava fazendo algumas coisas de venda, algumas coisas, e ele saía com aquilo tudo, e tudo muito embolado, muito acelerado, e o Johnny queria aproveitar a vida. E o Johnny naquele momento ele começava a ir para outros lugares, viajar, ir para a praia, ir para outros lugares, e festas, e o Johnny queria aproveitar a sua vida. Só que o Johnny começava a entrar com aquela galera da bebida, a galera das drogas, e o Johnny começou a se afundar nisso de novo. E chegou um momento que o Johnny entrou numa parada bem profunda, e ele conta que chegou um momento que o Johnny começou a perder meio que já o sentido que ele estava fazendo. Ele já não tinha mais noção de nada, já queria saber de nada. E nesse momento que o Johnny estava assim, o Johnny volta para sua casa. E ele me conta, cara, quando ele chegou na casa dele, ele depara com o pai dele. Meu, ele com a cabeça, raspou a cabeça, Johnny só fez doideira, ele contava, né? Chegou naquele momento, ele deparou com o pai dele. O pai dele estava usando uma muleta na época, né? Por causa de uma cirurgia que o pai dele tinha feito no tendão, ele contava. E nesse momento, cara, o pai dele quando viu ele naquele estado, amigo, partiu para cima do Johnny. O Johnny já tinha estourado a conta bancária que tinha conjunta com o pai. O Johnny só tinha feito besteira na vida. Naquele momento, o pai dele, muito forte, ele contava que o pai dele era grande. O pai dele partiu sem dó para cima dele. E foi dando muletada nele e tal, e ele fugiu, e ele correndo, ele conseguiu entrar no elevador, o pai dele pegou o outro elevador, e ele desceu, saiu rapidão, entrou na garagem, de onde ele morava, ele conseguiu pegar a moto dele. O Johnny vai, ele falou, cara, quiquei a moto, ele quicando, a moto não pegava, e quando ele tentou terceira vez dar aquela virada na moto, cara, o pai dele vem e dá uma muletada na cabeça do Johnny.